Olá, amigo internauta. Eu sou o apóstolo Jaldemir Moura e quero continuar com o nosso assunto sobre Jesus. Dizendo para você, veja Jesus e seja transformado. Porque a palavra diz que com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória de Cristo e somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo pelo Espírito. Então eu quero mostrar para você Jesus, eu quero te levar a conhecer Jesus, eu quero revelar Jesus para você. Muitos estão presos à história do Salvador que nasceu há 2000 anos atrás para nos salvar. Mas essa não é toda a história. Nós precisamos ver Jesus nas Escrituras, precisamos ver Jesus no Antigo Testamento. E ver Jesus em toda a Bíblia vai trazer para nós cada vez mais fé e a cada vez mais vai transformar-nos de glória em glória pelo Espírito. Então eu quero compartilhar algo especial com você. Eu disse outro dia a respeito de que Deus sacrificou o cordeiro em Gênesis 3:21 para vestir o homem e a mulher. Isso porque eles deveriam ter morrido. A justiça e o juízo de Deus requer que o pecado seja punido. E a punição do pecado, ou o salário do pecado, é a morte, nós sabemos disso. O fato é que eles não morreram naquele momento. Eles receberam a sentença de condenação, perderam a vida de Deus, mas deveriam ter morrido ali. E não morrem. Mas por quê? Porque Deus ama a criação, Deus ama o ser humano, Deus ama os seus filhos, e Deus não desistiu da criação naquele momento. Mas ali ele mostra que o homem precisa continuar a crer, porque nós nascemos para viver como Deus, para operar como Deus. Nós nascemos de Deus para viver e funcionar como Deus. A Bíblia diz, Gênesis 1:26, que Deus fez o homem à sua imagem, ou seja, com a mesma substância, as mesmas qualidades morais, com a mesma natureza espiritual e a mesma essência. E conforme a sua semelhança, e a palavra semelhança no original hebraico também tem uma função e uma revelação profunda para a nossa vida, porque significa funcionar como, operar como Deus opera. Nascemos para operar como Deus e Deus opera por fé, Deus se move por fé. É por isso que quando ele chega num cenário onde a terra estava sem forma e vazia e havia trevas, escuridão total, ele não abre a sua boca para falar do problema, mas ele abre a sua boca para resolver o problema. Ele disse, haja luz e houve luz. Então Deus se move por fé. Quando ele diz, haja luz, a luz se fez. E quando a Bíblia diz que Deus, no final do sexto dia, depois de estabelecer todas as coisas, ele descansou no sétimo dia. Não é que ele estava cansado, não é que ele estava exausto da sua obra. Deus não se cansa, Deus não tosqueneja, Deus não dorme. O fato é que ele se despreocupou, ele virou as costas e despreocupou-se sabendo que tudo que ele havia criado permaneceria como ele mesmo havia estabelecido. A terra não ia cambalear, as estrelas não iriam cair, o universo não iria entrar em colapso, ele sabia de tudo isso. Por isso é que ele descansou, ou seja, se despreocupou, porque ele age, ele funciona, ele opera por fé. Deus se move por fé. E nós fomos criados para nos mover por aquilo que move o eterno, por fé. Quando Deus ele estabelece o homem e a mulher, eles dizem para ele, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer certamente morrereis. Então, ele esperava que o homem e a mulher vivessem por fé na sua palavra. Eles tinham um jardim inteiro. Não era igual esse quintal aqui, não. Eles tinham toda uma terra, muitos frutos deliciosos para viverem a partir disso, mas eles tinham também uma árvore que é a árvore, a árvore da vida, além da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só uma árvore estava restrita a eles. Todo o jardim, todo aquele lugar dava frutos comestíveis para a alimentação do homem. Mas não foi suficiente a palavra do Senhor. Então eles desobedeceram. Eles assumiram o governo de suas próprias vidas. Deus poderia ter falado com eles antes de Eva comer? Poderia. E por que Deus não fez? Porque Deus nos deu algo especial que Ele não toca, porque Ele é justo. E Deus não queria robôs, Deus não queria marionetes, Deus não queria seres que não pudessem ou não tivessem a oportunidade de escolher não honrá-lo e não amá-lo. Por isso Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso Deus nos deu livre arbítrio. Então, Deus não diz para Eva parar e não tocar na árvore quando ela leva a mão para pegar do fruto, exatamente porque ele esperava que ela vivesse pela fé na sua palavra. Nós nascemos para viver por fé. Nós nascemos de Deus, Ele é o combustível da nossa vida. Por isso,
tudo que as pessoas trazem para si, para as suas vidas, para a sua história, para o seu corpo, nos seus relacionamentos, para satisfazer um anseio, um desejo, um vazio, algo que não dá para explicar. É insuficiente para preencher. Pode até sentir-se bem por algum tempo e depois passa. Mas enfim, o combustível da nossa vida é Deus e fomos criados para nos mover por fé, assim como o Criador. Então, eu quero falar sobre algo especial, porque Deus ensinou Adão a crer. No verso 21, quando Deus sacrifica o cordeiro, que é o próprio Senhor Jesus, a favor da família, o homem não morre por isso. O homem não é morto naquele momento porque alguém morreu no lugar dele. O juízo de Deus requer que o pecado seja punido, e o pecado foi punido, mas não em Adão e não em Eva. Eles não morreram naquele momento. Ele foi punido em Jesus, foi punido no cordeiro. Então o Senhor lhes ensina que o homem deve continuar a se mover por fé, mas agora eles têm que crer naquilo que Deus faria por eles. Porque Deus aponta no verso 15 do capítulo 3 que da semente da mulher ele traria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a partir desse momento, ele lhes ensina a crer e a apontar para Jesus. Ele lhes ensina a confiar na obra de Jesus, que ainda seria estabelecida, mas a partir do momento em que eles crescem na promessa e na palavra dele, os homens seriam aceitos. Não poderiam ser aceitos de outra forma, senão apontando para o sacrifício que Cristo faria no tempo determinado pelo Pai. Então, quando ele traz aquelas vestes e quando ele traz a pele do cordeiro, ele lhes mostra o sangue. Eu já disse que a palavra nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o homem agora é pecador, está separado de Deus, e para se aproximar de Deus, ele não pode ir por seus próprios esforços, ele não consegue e não poderá jamais se chegar a Deus pelos seus méritos. Ele precisa levar com fé a figura de Cristo. Ele precisa apresentar para Deus com fé a figura do Messias que haveria de vir. Então eu quero falar sobre o capítulo 4 de Gênesis, quando Caim vai oferecer uma oferta ao Senhor. Ele leva a oferta dele da terra, da produção da terra, ele leva ao Senhor a sua oferta. E nesse momento que ele leva a sua oferta, ele não é aceito. Ele não é aceito, a sua pessoa não é aceita e a sua oferta também não. O mais interessante é que no verso seguinte vai dizer que Abel, por sua vez, vai apresentar sua oferta ao Senhor. Mas como ele vai oferecer sua oferta? Como ele vai apresentar essa oferta? Ele apresenta da seguinte forma: ele leva a primícia do seu gado miúdo, ou seja, do rebanho de ovelhas, ele leva a gordura, ele leva o sangue, ele leva o sacrifício que aponta para Jesus, que aponta para o Filho de Deus. Ele sabia que não podia se aproximar de Deus sem sangue. Ele sabia que não podia se aproximar de Deus sem crer na promessa e apontar que cria no que Deus estabeleceu, no único caminho de volta para Deus, o único Salvador que é Jesus. Então a Bíblia diz que Deus se alegra com Abel e com a sua oferta. Por quê? Porque havia fé no que ele fez. Ele sabia que era pecador e que jamais poderia chegar e se aproximar de Deus ou ser aceito por Deus por seus méritos. Caim fez mal por quê? Porque ele foi para Deus oferecer o seu melhor, mas não era uma atitude de fé, não apontava para Cristo. Ele não se apoiou no sacrifício do Messias. Ele não teve por modelo o sacrifício do cordeiro que foi morto para vestir seus pais. Diferente de Abel. Por isso a Bíblia vai dizer, lá quando fala a respeito dos heróis da fé, a Bíblia vai mencionar Caim, que o fato dele ter entrado para o rol dos heróis da fé é porque a oferta dele foi uma oferta diferenciada. Foi uma oferta onde ele apontou para o Messias. E quando ele faz essa oferta, e quando ele se torna justo, o pecador é aceito e se torna justo. E no relato dos heróis da fé, a Bíblia diz, e lá em Gênesis também diz, que o sangue dele clamava da terra. O sangue dele tinha uma voz. É o primeiro momento que a Bíblia vai falar em sangue ali. E o sangue tem uma voz. E a voz pede por justiça. E tudo isso também aponta para Jesus.
A palavra diz que mesmo, Deus falou que mesmo da terra, o sangue do teu irmão clama por justiça. E nós sabemos que o nosso Salvador veio com um sangue não pecaminoso, mas um sangue puro. E o seu sangue foi derramado na terra. E o seu sangue também fala. Mas como já diz a palavra, que a voz, ou aquilo que diz o sangue de Jesus, é superior ao que disse o sangue de Abel. Porque o sangue de Jesus clama por perdão ao pecador, clama por misericórdia ao Pai, para que Deus tenha compaixão, para que Deus libere a sua graça sobre o pecador. Então, amigo, saiba de uma coisa, você não pode se aproximar de Deus sem Jesus, sem crer em Jesus. Ele é o único Salvador. Ele não é só aquele que nasceu há 2000 anos atrás, mas ele é antes da fundação do mundo. Ele é o Senhor, o amado das nossas almas. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia. Creia em Jesus, Ele perdoa todos os teus pecados, não importam quais tenham sido, não importa quais são, mas Ele perdoa você. Creia em Jesus. Ninguém pode se aproximar de Deus e ser aceito se não crer em Jesus e não apontar com fé para o sacrifício que Ele fez. Então, que o Senhor te abençoe. Creia em Jesus, veja Jesus e seja salvo. Veja Jesus e seja transformado. O Senhor te abençoe. Espero que nesse momento a sua vida seja abençoada pelo Espírito do Senhor e a glória do Eterno seja liberada sobre ti. Um abraço, Deus vos abençoe e amo vocês. Graça e paz.